Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês tenha sido ótima e vocês tenham acordado muito bem hoje. Vamos dar início a mais uma aula sobre o Espírito Santo que nós estamos estudando. E para iniciar a aula, eu vou pedir para a Isa nos dirigir a Deus em oração. Então, todo mundo de olho fechado, em respeito. E no final da oração a gente fala o que mesmo? Amém. Amém. Amém, que quer dizer concordo. Então, vamos prestar atenção para concordar com o que a Isa está falando, certo? Então, pode orar, Isa. Querido Deus, quando eu parte, agradeço que o Senhor está cuidando de nós, e que o Senhor está dando a possibilidade dessa aula, que o Senhor possa estar cuidando de ti nessa aula para nos falar mais sobre ti. Te peço, Senhor, que o Senhor possa estar com a Rebeca, com o Davi e com cada pedido que está nos nossos corações. Dos parentes e dos nossos amigos. Que o Senhor também possa estar fazendo com que essa pandemia acabe logo, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo e hoje é a nossa aula 4, falando como o Espírito Santo é o nosso companheiro. Por quê? Porque a gente vai ver isso agora. Então, aqui, eu quero que vocês pensem quem é, não precisa me falar, mas pensem no melhor amigo ou amiga de vocês. Pensou, mentaliza ela agora, pensa quem é meu melhor amigo, minha melhor amiga, pensa aí, tal. Pensou nessa pessoa? Todo mundo dá um joinha que pensou nessa pessoa? Ótimo. Você já pensou se essa pessoa pudesse estar com você o tempo todo? Todo o tempo. Na sua casa, ainda mais nessa época de quarentena que a gente mal está se vendo, né? Se ele pudesse estar aí com você na sua casa, podendo brincar com você, podendo fazer a lição junto com você, os dois sempre juntos, almoçando juntos, lanchando juntos, jantando juntos, ia ser muito legal, não ia? Poder ficar o tempo todo junto do nosso melhor amigo, dormir junto, tipo, toda noite vai ser uma festa do pijama. Não ia ser muito legal, então. Na nossa lição de hoje, a gente vai ver que o Espírito Santo, ele é quem o Deus mandou para ficar sempre com a gente. A gente não consegue ter o nosso melhor amigo aqui sempre com a gente, mas o Espírito Santo, ele nunca nos abandona. Então, deixa eu mostrar aqui para você. O Espírito Santo, ele vive em todos os filhos de Deus. Deixa eu pegar aqui a página que eu deixei separado. Aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Tem crianças de várias raças, de jeitinhos diferentes, mais baixa, mais alta. Independente disso, todas aquelas pessoas, independente da sua raça, da sua cor, do seu jeito, se elas aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem habitar no coração delas. Lembra, o Espírito Santo, o nosso Consolador que foi enviado por Deus para que pudesse ficar aqui conosco depois que Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo veio habitar nos corações daqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E por que isso é interessante? Porque quando Jesus ele subiu aos céus, ele falou isso para a gente, que ia mandar que o Espírito Santo ia habitar em nós. Quer ver? Quem está com a Bíblia aí? Alguém está com a Bíblia? Eu quero que Então, Diogo, que falou primeiro. Abra em João 14:17. João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 14, versículo 17. É João? 14:17. Já achei. João 14:17. Isso. Achei. Tá bom. Então, pode ler pra gente, Di. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês.
Então, ó, Jesus está afirmando duas coisas sobre o Espírito Santo nesse versículo. Que ele vive em vocês, então todos aqueles que aceitam Jesus como o único suficiente Salvador têm o Espírito Santo vivendo neles, e que o Espírito Santo estará com vocês. Então, o Espírito Santo, ele nunca vai nos deixar. Nunca mesmo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, ele vem habitar e estará sempre com a gente. E por que que isso é importante? Porque, como ele é o nosso amigo e companheiro, ele está com todos os filhos de Deus. Então, todos os filhos de Deus têm o Espírito Santo como seu amigo e companheiro. Então, se você está passando por um momento de medo, sabe aquela noite de medo, aquela noite escura, que está muito trovão, ou às vezes você está sozinho, ou às vezes está passando por um problema, o Espírito Santo, ele está sempre do nosso lado. Ele não nos abandona. Mesmo quando você acha que você está sozinho, você não está, porque ele está lá. Então a gente tem que, isso é importante para a gente se lembrar. Quer ver a figura aqui, ó? Perdi a figura de novo, fechei o livro. Peraí, achei. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Então, nos momentos de angústia, de medo, nós podemos nos lembrar que o Espírito Santo que habita em nós, ele também está conosco. Ele nos está nos protegendo, nos guardando, nos dando coragem. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda nos momentos difíceis. Não só quando a gente está com medo, mas quando a gente está passando por problemas. Atualmente, o nosso maior problema é o Covid, né? Infelizmente, né? Nós temos aí o isolamento, longe das pessoas que nós gostaríamos de estar perto, das que nós amamos. Algumas estão doentes, como é o caso da minha tia e do meu primo, que agora foram diagnosticados com Covid, estão lá em isolamento na casa deles. Então, nesses momentos, o Espírito Santo, ele nos auxilia, ele não vem ao nosso coração, está lá, e ele nos acalma, ele nos lembra que Deus, ele está nos protegendo. Então, ele sempre está conosco, mesmo quando nós não temos ninguém perto da gente, fisicamente, tipo papai, mamãe, melhor amigo, irmão, o Espírito Santo está sempre conosco, nos ajudando nos momentos difíceis. Então, sempre que a gente está passando por alguma situação difícil, a gente tem que se lembrar que o Espírito Santo, ele está conosco, ele habita em nós e está conosco. E o Espírito Santo nos ajuda a ser cada vez mais parecido com Deus. Sabe, quando Jesus ele veio ao mundo, ele ensinou como nós, tá na Bíblia, né? Como nós nos deveríamos ser, como agradar a Deus, como ser cristãos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a nossa vida muda. Lembra que a gente viu na aula passada? É uma nova vida. Então é diferente daquilo que a gente vivia antes. E quem nos auxilia a ter essa nova vida e ficar mais parecido com Deus? O Espírito Santo. Agora eu vou pedir para a Rosa abrir em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Vou pedir para a Rosa ler para a gente. O quê? Efésios, capítulo 4, versículo 30. Já achei. Pode ler, por favor, Rosa. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Redenção. Esse Espírito de Deus é Espírito Santo. Santo, lembra? Santo, puro, que não erra. Então, esse Espírito que não erra, ele quer que, como ele está habitando no nosso coração, ele também quer que nós não erramos. Ele quer que nós vamos errar. Infelizmente vamos, porque somos pecadores e ainda cometemos erros, fazemos coisas erradas. Mas o Espírito Santo que habita no nosso coração, ele não quer que nós façamos isso, porque ele é santo. Então, quando nós fazemos alguma coisa errada, nós entristecemos o Espírito Santo. Quase um trava-língua.
Então, ele nos auxilia, ele nos ajuda a fazer aquilo que é certo. Lembra que a gente viu na aula passada também? Que ele nos ajuda a interpretar a palavra de Deus, para que nós busquemos o caminho certo. Então, nós, com isso, não vamos entristecer o Espírito Santo que agora habita em nós. Então, ele quer que nós sejamos santo, como o Espírito Santo é, que faz parte da Trindade, que é santa e não tem pecado. E esse Espírito Santo, ele age na nossa vida, deixa eu aqui pegar a figura de novo, como um oleiro. Quem sabe o que é um oleiro? Eu lembro mais ou menos. É aquele que usa argila para fazer O oleiro é várias aquela coisas. pessoa que faz vaso? Isso, Ana, isso, de ele usar o barro, né? A argila para fazer vasos, esculturas. Ele molda para dar forma àquele vaso. Aqui, ó. A imagem de um oleiro. Não sei se vocês já viram na televisão ou em algum vídeo no YouTube. Ó, aqui, ó. Ou talvez até em algum filme, né? Que isso aqui, ó, fica rodando, aí ele coloca a mão e vai moldando o vaso, para fazer o formato. Essa analogia é para nos ajudar a entender sobre o Espírito Santo, que ele também é como se fosse um oleiro na nossa vida. Ele vai nos moldando para que nós fiquemos cada vez mais parecidos com Deus. Então, quer ver? Deixa eu pegar aqui só a referência. A imagem. Ele vai nos moldando como oleiro para que cada vez nós fiquemos mais parecidos com Deus, que é o nosso objetivo. Nós vamos um dia ser iguais a Deus? Não, com certeza não. Mas a nossa meta, o nosso alvo, lembra? É ser cada vez mais parecido com Jesus. E é isso que o Espírito Santo nos ajuda, nos moldando a isso. Porque se lá falar, vamos abrir lá, João 14:15. Você pode ler, Ana? Posso sentir. Então tá, João 14:15. João 14:15. Posso ler, tia? Pode. É João, capítulo 14, versículo 15. 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, nós temos que guardar os mandamentos de Deus, porque nós amamos a Deus, o Espírito Santo agora habita no nosso coração, e guardar não é colocar numa caixinha e deixar lá num canto, né? Tipo, tô guardando, tá aqui, ó, guardadinho. Não, guardar é colocar isso na nossa mente, no nosso coração e praticar, e fazer aquilo que agrada a Deus. Então, o Espírito Santo nos ajuda nos moldando como um oleiro para que nós fiquemos cada vez mais com a forma que Deus quer que nós sejamos, com o jeito que nós devemos ser. E o nosso molde, a nossa forma é Cristo. Nós devemos cada vez ser mais parecidos com Cristo. Mas será que o Espírito Santo, ele passou a viver em você no momento que você foi salvo? E será que alguma hora ele vai deixar você, quando você for muito desobediente, quando você desobedecer muito o papai e a mamãe, quando você brigar com o seu irmão, será que o Espírito Santo ele vai te abandonar? O que vocês acham? Não, eu acho que não. Eu também acho que não. Não. É claro que não. É claro que não, né, Di? A partir do momento que nós somos salvos, nós não perdemos a salvação. Nós podemos, às vezes, fazer coisas erradas, nos afastar de Deus. Acontece, infelizmente, porque nós somos pecadores. Mas o Espírito Santo, Deus, nunca abandona um filho seu. Nós vamos estar sempre na família da fé. Às vezes mais perto, às vezes mais longe, mas aqueles que aceitam realmente Jesus como seu único e suficiente Salvador, nunca são abandonados por Ele, porque Ele vai nos fazer companhia e também, pouco a pouco, Ele vai fazer que nós venhamos nos transformar mais parecido com Jesus Cristo. Eu lembro, o oleiro nos transformando. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a ter certeza
certeza que nós somos filhos de Deus. Por quê? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Isa, você pode ler para gente? Romanos 8, 15 e 16. A Bíblia aqui que eu peguei é da Adventista. Tá bom, tudo bem. Tudo bem. Romanos, né? Romanos 8, 15 e 16. Passei aqui. Romanos 8, 15 e 16. Isso, lê pra gente, por favor. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoração, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Uhum. Então, o Espírito testemunha que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que mostra que nós somos filhos de Deus. Às vezes, o diabo, gente, ele vem querer colocar uma dúvida na gente. Falando assim, mas será que você é filho de Deus mesmo? Será que você realmente aceitou Jesus? Não sei não, viu? Ontem você fez aquela coisa errada lá? Não sei se você realmente é filho de Deus. Eu acho que você não está salvo, não. O diabo ele tenta ficar colocando dúvidas, incerteza no nosso coração, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá a certeza de que nós somos salvos e somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós vemos através da transformação da nossa vida e das nossas atitudes o como Deus age e nos transforma. Como lembra? Voltando, o oleiro, como ele nos transforma. E ele nos ajuda a manter aceso, tirar essa dúvida, mostrar que realmente somos filhos de Deus e manter aceso o fogo do amor e da obediência a Deus. Tia, tem alguma coisa queimando dentro de mim, tia? É por isso que eu tô com esse calor todo, tia. Não, tá calor hoje mesmo. Mas o fogo é no sinônimo de, tipo assim, aquela coisa, sabe, o fogo que ele acende, que ele tá vivo, que ele passa calor para as outras coisas que estão em volta dele. Então, essa chama que nos mostra, que nos ajuda a continuar indo em direção ao nosso alvo, que é ser parecidos com Cristo. Vocês já ouviram de um livro que chama O Peregrino? Já ouviram falar desse livro? É um livro cristão. Um dia, se vocês quiserem ler, é muito legal. Vocês já estão com idade para ler esse livro. Às vezes pode dar uma confusão, mas a gente ajuda. Mas esse livro é muito legal. Ele conta a história, o principal personagem dele é um homem que chama Cristão. E mostra a trajetória dele por toda a vida dele, como várias coisas acontecem. É que aqui fica difícil de contar, porque acontece muita coisa nesse livro, né? Mas da caminhada dele quando ele aceita Cristo como Salvador, e esse personagem chama Cristão. Tem uma passagem do livro que ele está fazendo essa longa viagem, né? E ele tem que ficar numa casa. Ele entrou numa casa, conta nessa passagem, né? Vou ler aqui para vocês. E nela tem um homem, imagina uma lareira. Agora, vocês conseguem imaginar uma lareira, né? Porque época de Natal vocês vêem muita lareira, né? Uma lareira com fogo. E tem um homem que pega um balde de água e vai toda hora jogar no fogo. Ele quer apagar aquele fogo, ele não quer aquele fogo. E aí ele vai lá e joga água. Mas o fogo não apaga. Aí o homem vai lá, pega outro balde e joga água. E o fogo não apaga. E o homem fica bravo e vai lá e pega. E tá toda hora jogando água no fogo, na lareira. E o fogo não apaga. Aí o cristão, ele ficou tipo assim, ué, mas como é que esse fogo não tá apagando? Tem alguma coisa errada aqui. Porque, tipo, tá jogando um monte de água e depois o fogo tá apagando. Aí ele tava numa sala, né, que tinha essa lareira. E ele deu a volta para ver o que tinha do outro lado da parede. Aí ele viu que tinha do outro lado da parede um homem que ficava jogando por um buraquinho na parede um óleo.
Óleo, você sabia que óleo pode ser... Óleo era usado muito como combustível, né? Que nem lá na parábola das 10 virgens, pegava o azeite e colocava para poder queimar, para poder, né, a chama não apagar. E aí ele pegava por esse buraquinho da parede, quer ver? Eu tenho até uma imagem aqui. Por essa pequena abertura e ficava jogando óleo. Por quê? Porque o óleo, ele queima facilmente, ele produz uma chama muito forte. Aqui. Ó. Estão vendo? Ó? De um lado, o homem jogando água na lareira. Do outro lado da parede, o homem jogando o óleo pelo buraquinho. Por quê? Porque ele não queria que acendesse, que apagasse o fogo. Isso é uma analogia a quê? Quem vocês acham que é a pessoa que está jogando água na lareira? O diabo. Satanás. Exatamente, Satanás. E é que ele está querendo apagar o nosso fogo, a nossa vontade de servir a Deus, aquele ânimo, aquela vontade de ler a Bíblia, de orar, de ir para a igreja, de estudar a palavra de Deus, aquela vontade, aquela sede de aprender mais sobre Deus. O diabo está lá tentando apagar. E quem é que está jogando o óleo pelo buraquinho da parede? Espírito Santo. Isso, Espírito Santo, isso mesmo. É ele que nos auxilia a não deixar, porque o diabo, gente, ele vai nos atacar. Ele vai inventar mentiras, vai colocar dúvidas no nosso coração, ele vai fazer com que a gente tenha medo, que a gente fique, às vezes, chateada com a tia Karine, porque ela falou uma coisa que eu não gostei, e por isso eu não quero mais ir para a igreja, sabe? A tia Karine falou uma coisa na aula dela que foi para me incomodar. Ela falou para mim, ela não falou meu nome, mas a tia Karine falou para mim. Então, eu não quero mais assistir a aula dela. Eu não quero mais ir para a igreja. Quantas vezes, na verdade, eu falei sem pensar. Você devia ter vindo conversar comigo. Mas o diabo, ele vai usar aquilo para colocar tristeza no seu coração, raiva, e apagar a chama que o Espírito Santo acendeu. Mas ele não vai deixar. Ele vai lá toda hora, tá? Não, a tia Karine provavelmente não fez por querer. Estou dando um exemplo, tá, gente? Isso pode acontecer com um monte de coisa. Não, a tia Karine não fez por querer. Conversa com ela, tira a dúvida, vai lá, dê a possibilidade dela pedir desculpa. Então, entenderam? Então, enquanto o diabo ele tenta apagar o fogo, o Espírito Santo ele nos ajuda o quê? Jogando o óleo, ou seja, não deixando que o fogo, a vontade, né, nossa, de aprender sobre Deus se apague. E com isso, ele nos ajuda a permanecer cada vez mais no nosso alvo, que é chegar cada vez mais a ser parecido com Cristo. E o nosso versículo de hoje, ele fala um pouco sobre isso. Quer ver? Vamos abrir lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Primeira João. Achei. Tá. 1 João, capítulo também 4, achei. versículo 4. Achei. Tá bom. Você achou, Luquinhas? Estou procurando. Tá bom. Eu vou. Você quer ler pra gente? João. 1 João, é lá no final da Bíblia, a parte de Apocalipse, Luquinhas. Achei. João, isso. 1 João, capítulo 4, versículo 4. É João perto de Apocalipse? Isso, 1 João. É 1 João, 2 João, 3 João? 1 João, capítulo 4, versículo 4. Achei. Tá. Achou, Luquinhas? Sim. Lê pra gente, por favor. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior
é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Uhum. Então, o que está sendo falado aqui? Que aquele que está em vós, quem é que está em vós? Espírito Santo. O Espírito Santo. É maior do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo nos tentando? Satanás. Isso, exatamente. Então, nós temos que lembrar, sempre que nós estivermos passando por dificuldades, por angústias, por medos, por dúvidas, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, é isso que nós vamos falar aqui. Vamos falar uma vez todo mundo junto hoje. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Tá todo mundo conseguindo? Aquele que está em Peraí, vocês. calma, Di. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Aquele que está em você É maior maior do que aquele que está no mundo. 1 João. João, capítulo 4, versículo 4. Muito bem. Então, Ai, espero esse que delay vocês- do Zoom. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo para vocês e ótimo domingo. Tchau! Falou! Bom domingo. Bom domingo, bom final de semana.